próprios exercícios de Pilates, a própria aula de Pilates, já vai me mostrando ali como que é esse corpo, qual o tipo de força, desequilíbrios que ele tem. Gente, live de hoje para falar como avaliar o meu aluno na aula de Pilates. Para quem que é essa live, então? Para que ninguém perca tempo aqui, né? Será que esse conteúdo dessa live hoje é para mim? Será que não é? É o seguinte, essa live é para instrutores de Pilates que têm dificuldades, dúvidas de como pode avaliar a progressão dos seus alunos nas aulas de Pilates. E aqui eu vou trazer para vocês como que eu faço essa avaliação com os meus alunos, como que eu testo a progressão dos meus alunos e quais outras formas que eu posso utilizar, além da minha forma, né, as minhas sugestões para vocês, tá bom? Bom, antes de mais nada, é importante saber que enquanto instrutores de Pilates, nós queremos que os nossos alunos criem algumas habilidades, né? Como uma consciência corporal, né? A capacidade de encontrar a sua própria força interna dentro dele mesmo, sem ficar dependendo o tempo todo da nossa orientação. E talvez para quem trabalhe com outras linhas de Pilates que não seja o Pilates clássico, isso pode parecer um pouco estranho, né? Como assim, Fran? Eu quero dar independência para o meu aluno, eu quero que o meu aluno tenha essa capacidade de evoluir sem necessariamente ter o meu auxílio, que ele consiga fazer os exercícios de forma independente? Sim, esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. A gente não vai querer que o nosso aluno fique sempre dependente de nós durante os exercícios. A gente quer que ele tenha essa responsabilidade, essa capacidade de se perceber, né, se movimentando no espaço, para que ele leve o Pilates para a vida dele. Porque senão o nosso aluno vai ter toda a nossa orientação durante os 45, 50 ou 60 minutos de aula, né, dependendo do qual o tempo da sua aula, mas e depois? Nas outras horas do dia, nos outros dias da semana. A gente quer que esse aluno ganhe, né? Ele se aproprie dessas informações e tenha a capacidade de reproduzir elas no dia a dia dele. E ele só vai conseguir isso se a gente der autonomia para esse aluno, se a gente der, então, a responsabilidade para que ele cuide do seu corpo. E mais importante de tudo é que a gente deve ensinar o nosso aluno e ser paciente, certo? Tendo dito isso, entendeu qual é a nossa missão enquanto instrutor de Pilates? Então agora vamos falar sobre a avaliação. Quando chega um aluno no meu estúdio, eu já começo a avaliação ali. No jeito dele falar, no jeito dele caminhar, no jeito dele se portar. Eu observo o jeito que ele senta. E sobre esse aspecto geral, eu já tenho uma análise inicial. O jeito de falar, o jeito de se expressar, de se mover no dia a dia, me diz muito sobre esse aluno, porque eu vejo ele no movimento diário dele. Do que se eu colocar ele num posturógrafo, ou se eu colocar ele fazer uma avaliação de dobras cutâneas, isso não vai me dizer tanto sobre ele, né? Porque no posturógrafo tem ele parado, dobras cutâneas vai me dar composição corporal, para mim não faz o menor sentido eu trabalhar composição corporal com meu aluno no Pilates, tendo em vista que Pilates, o objetivo não é emagrecimento, não é hipertrofia. Então, no meu ponto de vista, fazer uma avaliação de dobras cutâneas é uma informação a mais para o meu aluno, mas não vai colaborar no meu atendimento de Pilates. É muito mais efetivo, então, se eu quiser um método avaliativo, colocar ele num posturógrafo, que vai para quem não sabe o que eu estou falando, é aquela placa transparente cheia de quadriculadinhos. Hoje nós temos aplicativos no celular para fazer isso. Então, a gente pode botar, nivelar no aluno, tirar foto. Inclusive, isso pode ser feito de forma online. Ah, então, já tem hoje aplicativos que tem, né, um esqueminha de posturógrafo para a gente utilizar na nossa avaliação, seja online, seja uma avaliação presencial, sem precisar ter aquela plaquinha. A gente faz de frente, né? Aí o aluno tem que estar com menos roupa, né? Ou se for mulher, de top e um sunquini, calcinho sutiã, algo assim. Homem, de preferência, sem camisa, só um shortinho, uma bermudinha, alguma coisa assim. Ou sunga pra gente avaliar. De frente, de costas e de lado. Lado direito e lado esquerdo. Esse posturógrafo vai me falar sobre a postura dele.
Mas e aí, ele tá parado, né? Eu gosto de ver o aluno em movimento, eu gosto de ver como é que é o corpo dele durante os exercícios, para analisar sinestesias, né? Essas falhas no movimento de ações musculares, é isso que eu quero ver. Então, eu não utilizo o posturógrafo, mas se você quiser utilizar um posturógrafo, legal, vai te dizer como é que tá, e depois você pode fazer o comparativo, ver se mudou alguma coisa. Só que o nosso objetivo não é bem corrigir o aluno, né? Não é o nosso intuito corrigir o corpo dele, isso é uma consequência. Nosso objetivo, como eu falei no começo, é dar habilidades para esse cliente, né? É que ele ganhe consciência corporal, ganhe força, ganhe habilidades de movimento, e uma consequência disso vai ser melhorar a postura, melhorar o alinhamento. O objetivo dentro do Pilates é equilibrar o corpo do nosso aluno, tá? Então, avalie. É interessante porque você precisa dar algum tipo de resultado, ter algum feedback das suas aulas, beleza? Então vai ser super interessante, tá? Tem outras formas também, eu vou falando aqui ao longo da nossa aula, como que é, tá? Então, na minha concepção, é muito mais eficiente eu avaliar esse aluno em movimento. E daí essa análise já começa quando ele chega no estúdio. Tá? Então, eu já vejo o jeito que ele se expressa. Então, às vezes a pessoa é muito tímida, muito fechada. O jeito que ele caminha. Tem aluno que caminha com aquele pé meio de lado, com o joelho hiper estendido, com o quadril lá na frente. Né? Então, eu já começo a ver como é que ele se senta, né? Se ele se senta já se debruçando, se senta se empinando. Então, essas coisas do dia a dia, né? Da postura dele me dizem muito sobre o corpo dele. E eu avalio já neste momento. Claro que também temos o momento da conversa, que é como se fosse uma anamnese, né? A gente pergunta, eu tenho algumas perguntas chaves que eu faço para o meu aluno, que se você quiser, você pode ter isso anotado e entregar para ele previamente, para ele preencher em casa, pode enviar via e-mail, né, para ele preencher em casa, mas eu gosto de conversar com o meu aluno logo que ele chega. Então, eu reservo ali uns 5 minutinhos antes de começar a aula para conhecer esse aluno, né? Uma primeira aula. Então, eu reservo esses minutinhos para a gente conversar, se conhecer, porque eu não planejo a aula, eu não faço um planejamento prévio. Eu já tenho um conhecimento sobre o método Pilates em que eu não preciso me preparar para a aula. Eu já sei, eu já tenho um protocolo de exercícios de aula por uma primeira aula. Caso seja um aluno muito iniciante, sedentário, sem conhecimento corporal nenhum, um aluno que é só iniciante e que não conhece Pilates e talvez esteja sedentário, mas é ok. E um aluno que é iniciante, mas que já tem conhecimento corporal, já tem essa habilidade um pouco mais, uma habilidade corporal um pouco mais elevada. Então, eu tenho já em mente umas 3 estruturas de aula iniciante que eu não preciso mais me programar pré-aula, né? Eu já sei que, dependendo daquele aluno, como que ele se enquadra, eu vou encaixar, vou escolher um tipo de aula para a gente seguir, tá? Mas antes da aula, a gente conversa um pouquinho. Eu pergunto se ele já fez exercício, se ele está fazendo algum exercício, quando que foi a última vez que ele fez exercício, se ele já fez Pilates alguma vez na vida, se nunca fez, quanto tempo faz que ele fez essa aula. Se eu estou no estúdio de Pilates, eu pergunto se era com aqueles equipamentos, porque vocês sabem que hoje nós temos vários estilos, vários tipos de Pilates, então daqui a pouco ele fazia um Pilates que eram outros equipamentos, outros acessórios, então eu já pergunto isso. Depois da aula, eu pergunto novamente, esses exercícios que você fazia, já conhecia esses exercícios, e às vezes a pessoa fazia Pilates já há anos e nunca tinha feito nenhum daqueles exercícios. Então, é interessante assim, mesmo que o aluno venha me dizendo que já fez Pilates, já praticou muito Pilates, para mim é uma primeira aula. Não importa quem é o aluno, é a primeira aula dele comigo, eu trato ele como se fosse uma primeira aula, um aluno iniciante. Porque eu não sei que tipo de Pilates ele fazia, não conheço aquele corpo que está na minha frente e vou trabalhar, então, com segurança com ele, tá bom? Quem é meu aluno sabe que os exercícios iniciantes são um pouco mais adaptados, né? Trazendo mais para o proximal, mais para o centro de força e não tanto movimentos distais, não tanto com tanto torque de força, com tanta amplitude. Então, eu já faço essa adaptação já no começo para ver como que ele se comporta. Então, os próprios exercícios de Pilates, a própria aula de Pilates, já vai me mostrando ali como que é esse corpo, qual o tipo de força, desequilíbrios que ele tem, tá bom? Mas eu faço essas perguntas antes da aula. Então, se ele já fazia, histórico sobre atividades físicas, sobre dor, se ele sente alguma dor, se ele está sentindo dor naquele momento. Porque também, se o aluno tem dor, mas ele não está com dor no momento da aula, é um tipo de aula.
Se ele tem dor e ele está com dor no momento da aula, é outro tipo de aula. Se ele tem dor, ele está com desconforto durante a aula e ele só sente dor em um determinado movimento e eles têm essa consciência e me diz, eu já vou ter outro tipo de aula. Então, uma boa conversa no início da aula já faz, assim, um esclarecer da minha aula. Mas isso porque eu já tenho uma base, eu já conheço o repertório de exercícios de Pilates. Então, se você está começando agora, tenha talvez uma fichinha, algo escrito, quais são os exercícios iniciantes, quais são os exercícios intermediários, quais são os exercícios mais avançados. E para aquele aluno, escolha então daqueles exercícios iniciantes, isso pode te ajudar. Formar um protocolo de aula iniciantes por escrito para quando chegar esse aluno você já saber. Então, facilita bastante na hora da sua aplicação de aula, tá? Tem esse protocolo prontinho assim, que você só adapta para a necessidade daquele cliente, tá bom? Sobre medicamentos, eu também questiono se ele utiliza algum tipo de medicamento ou se ele tomou antes da aula algum tipo de medicamento, principalmente anti-inflamatórios e relaxante muscular. Por que anti-inflamatórios? Porque o anti-inflamatório pode causar algum tipo de tontura. Então, durante o exercício, ele pode ficar tonto. Eu vou evitar rolamentos, eu vou evitar subir de forma brusca para não ter, então, essa tontura. E relaxante muscular, por uma questão óbvia, né? Se ele tomar um relaxante muscular, ele nem deveria estar ali. Ele devia estar em casa, deitado, dormindo, relaxando, descansando. Tá? Então, se ele tomou algum tipo desses medicamentos, eu vou orientar ele, né? O anti-inflamatório, vou falar sobre o cuidado que teremos. E o relaxante muscular, eu vou indicar para que ele não faça a aula naquele dia. Se o aluno insistir, ok, eu vou tentar dar uma aula mais suave, mas o ideal é que ele não faça, que ele vá para casa e que venha em outro dia. Bom, durante a aula, o que eu observo? Primeiro, durante a aula, a gente tem os princípios do método Pilates que a gente tem que trazer para a nossa aula. Então, uma das primeiras coisas que eu vou orientar o meu aluno é que ele se movimente concentrado, atento aos movimentos dele, atento à respiração dele, para que ele não tranque o ar. Não necessariamente eu vou guiar ele na respiração em todos os exercícios, para isso tem exercícios respiratórios dentro do método, que são com aquela respiração específica, tá? Mas eu vou pedir para que ele preste atenção no corpo dele, para que ele esteja atento aos movimentos dele, e logo nós não vamos ficar conversando durante a aula de Pilates. Eu não vou permitir que o meu aluno fique contando coisas da vida dele o tempo todo. No momento que ele que ele começa a falar e me contar alguma coisa, eu paro de dar orientações sobre o movimento. Tá? Porque se o aluno estiver falando e se movimentando, ele não vai estar concentrado, ele não vai estar trabalhando com centro estável, ele não vai estar no controle dos movimentos, logo os exercícios estarão sem precisão de movimentos, e esses são alguns princípios que a gente tem dentro do método Pilates e precisam estar presentes em aula. Onde que eu olho durante os exercícios, né? Porque a minha avaliação é durante os exercícios. A Romana, tem uma frase da Romana Krzyzanowski que ela fala isso, né? Que os exercícios de Pilates mostram a tua força e as tuas fraquezas. E literalmente é isso. Então, os próprios exercícios vão me mostrar se esse aluno tem um abdômen forte, um abdômen fraco, se ele tem uma coluna rígida, uma coluna hipermóvel. Então, ao longo dos exercícios, eu vou percebendo isso. Mas, Fran, durante os exercícios, para onde eu tenho que olhar? É para o pescoço, é para o braço, é para a perna, é para o abdômen, é para a pelve, para onde que eu olho? É muita informação que eu estou dando para o aluno e é muita informação que eu estou recebendo do aluno. E é por isso que dentro do meu método de ensino, eu separo em etapas. Eu separo como que é uma aula para um aluno iniciante, como que é uma aula para um aluno intermediário, como que é uma aula para um aluno avançado. Não só para que eu tenha um repertório de exercícios que eu possa utilizar com o aluno iniciante, mas também para eu saber qual é o objetivo com o aluno iniciante. Qual deve ser a minha conduta numa aula para um aluno iniciante. E isso facilita muito o processo e nos orienta muito enquanto instrutores, porque senão a gente enche o aluno de informação e, ao mesmo tempo, nós estamos com muita informação que vem do corpo do aluno e não sabemos. Eu corrijo o ombro, eu corrijo a perna, eu corrijo o abdômen, para onde que eu corrijo? O que que eu olho, o que que eu busco? Então, numa primeira aula, ou num aluno iniciante, vamos focar nele, né? Um aluno que está começando, o meu primeiro olhar vai ser em direção à pelve.
Porque a pelve, ela é a base da nossa coluna, além de ser o que liga os nossos membros inferiores ao nosso tronco. Então, algumas linhas de Pilates vão dizer que vai olhar primeiro para os pés, né? Para as pernas, para os joelhos, depois para o quadril. Isso vai depender muito de onde que esse aluno está. Por exemplo, se ele estiver no mat, o primeiro exercício dele no Pilates de solo vai ser o 100, que as pernas estão fora do apoio do chão, ou vão estar apoiados no chão com os joelhos flexionados, não vão estar em ação muscular, não vão estar suportando uma carga, né? Ou ela vai estar no ar, ou ela vai estar apoiando no chão. Se eu colocar meu aluno no reformer, no aparelho do reformer, os pés dele no primeiro exercício de reformer estarão na barra para fazer os footworks. E os footworks, aí sim, eu vou ter uma carga de movimento, né? Então, minha perna vai sustentar uma carga. Então, talvez esse olhar mais para os membros inferiores faça sentido. Mas, independente se o meu aluno está no reformer ou se o meu aluno está no solo, eu comecei a aula com ele, eu vou olhar para a pelve dele. Talvez no reformer, como ele está com carga na perna, eu vou olhar como que o tornozelo, o joelho e o quadril se comportam nesse movimento. Tá? Eu vou precisar olhar para isso. Então, eu vou olhar do centro da pelve para as extremidades. Da pelve em direção às pernas. E vou corrigir, se for necessário, o posicionamento dele. Porque tem gente que vai ter o joelho rodado mais para dentro. Tem gente que vai ter girando muito para fora. E eu vou ajustar a posição do pé. Né? Tem várias modificações nesse corpo. Agora, se ele tá lá no 100, eu posso ser com o pé apoiado no chão ou com a perna no ar, e essa perna não vai estar suportando carga. Então, não influencia tanto no exercício como que tá o posicionamento dessa perna. Mas eu vou continuar olhando para a pelve, porque é ela que vai definir como que vai estar a lombar dele, é ela que vai definir a posição da perna, se a perna tá mais para frente, mais para trás, talvez modifique a posição da pelve. Então, eu vou olhar como que tá a pelve, como que tá a lombar, como tá essa região de cintura pélvica nesse aluno, tá? Então, é isso. Minha primeira visão vai ser para a pelve e como que os membros inferiores, como que a coluna dele está se portando com a posição, em relação à posição da pelve. Porque se eu modifico a posição da pelve, eu já modifico a posição das pernas e a posição da coluna. Por isso que é muito importante eu manter esse olhar, esse primeiro momento, o olhar para o quadril. E é por isso que num aluno iniciante eu trabalho uma menor amplitude, porque quanto maior a amplitude de movimento, por exemplo, o 100 com as pernas estendidas a 45 graus, vai ter uma amplitude de movimento que cria mais sobrecarga na região de abdômen, na região de lombar, na região de quadril. Quando os joelhos estão flexionados e mais próximo do corpo, eu diminuo essa amplitude, então eu diminuo a sobrecarga nessa região da cintura pélvica. Quando o aluno começa a evoluir, aí eu posso, além de continuar olhando para a pelve dele, eu vou começar a olhar para a cintura escapular. Aí eu vou ver como que se comporta os ombros dele, as escápulas dele, o pescoço, a cervical, né, em relação à região de cintura pélvica. Então, eu vou estar sempre olhando a ativação de centro. E meu olhar vai ser sempre do centro para as extremidades. Então, eu vou olhar do centro para as pernas e depois do centro para a parte superior do tronco. E aí, vou ver como que está a região lombar, torácica, cervical. Não quer dizer que desde o início eu vou deixar o meu aluno com o pescoço tenso, com a cervical tensa. Não significa isso. Eu posso corrigir, posso pedir para ele relaxar os ombros, mas o meu foco, se eu tiver que optar o que corrigir ele, eu vou focar nessa parte mais inferior. Abdômen, lombar, pelve, pernas. Certo? Beleza, Fran. Mas daí, como é que eu vou fazer essa avaliação do meu aluno? Se o meu aluno faz, por exemplo, vamos usar o 100 de exemplo, né? Ele começa o 100 com os joelhos a 90 graus. E ainda assim, a região lombar dele está arqueando no chão, está fazendo uma anteroversão da pelve, eu vou trazer esses joelhos mais próximos. E eu vou manter assim os joelhos mais próximos do peito, para ele manter esse apoio da lombar, o tempo que for necessário. E ao longo das aulas, eu vou trazendo essas pernas um pouco mais à frente, até que ele deixe as pernas estendidas em aproximadamente 45 graus. Quando que eu sei que é o momento de ampliar isso, de desafiar o meu aluno? Não tem um tempo certo. Cada pessoa vai levar um tempo diferente. Cada corpo é um corpo único, né? Uma experiência única, uma vivência única,
100 único. Então, posso comparar um aluno com o outro. Mas, por minha experiência, leva em torno de 3, 5 sessões. Tá? Então, a cada 3, 5 sessões, eu posso desafiar esse corpo a aumentar um pouco a amplitude. Tá? Então, anota aí. A cada 3, 5 sessões, eu vou desafiar esse corpo. Quando que eu sei que é o momento de dar um exercício novo? Aí, cada exercício vai ter o seu pré-requisito, né? Vamos dizer assim. Dentro do Pilates, alguns exercícios preparam para outros. Então, por exemplo, o exercício neck pull, que é um exercício de nível intermediário, nós temos outros exercícios de nível básico, de nível iniciante, que preparam para ele, que é o roll-up e o spine stretch forward. Então, se o meu aluno não estiver fazendo um roll-up bem, ou um spine stretch forward bem, ele não vai conseguir fazer um neck pull, por exemplo, tá? Eu sei que talvez muita gente não conheça os nomes dos exercícios, e tá tudo bem. Sigam lá no Instagram, coloco sempre fotos de exercícios, dicas de exercícios, e aí vocês vão se sentindo um pouco mais íntimos dos exercícios, tá bom? Mas tenham em mente nisso, que dentro do Pilates tem alguns exercícios que são mais de nível iniciante, que preparam para exercícios de nível intermediário avançado e me guiam para saber se meu aluno está preparado ou não para aprender aquele novo exercício, ok? Fran, beleza, mas eu quero que meu aluno diminua os graus da cifose dele, eu quero que ele diminua da hipercifose dele, eu quero que ele diminua a hiperlordose dele. Como que eu vou avaliar isso? Como que eu vou corrigir isso? Antes de seguir e responder essa pergunta, dentro da linha do Pilates clássico, seguindo como o Joseph Pilates nos orienta e deixa no livro dele, o nosso objetivo, então, é trabalhar o corpo desse aluno para um melhor condicionamento físico. E o que Joseph Pilates entendia como um bom condicionamento físico? É a gente estar disposto para fazer as nossas tarefas do dia a dia, né? É estar revigorado, né, ao final do nosso treino de Pilates. Então, quando a gente fala em guiar o aluno dentro do Pilates, a gente não está falando em corrigir o corpo dele. Seria muita prepotência de nossa parte achar que a gente tem esse poder de corrigir algum corpo. O que a gente faz é guiar o aluno dentro do método Pilates. A gente dá o nosso conhecimento e guia ele da melhor forma possível. Então, Joseph Pilates já criou os exercícios, já está lá tudo pronto. Enquanto instrutores, nós só temos que saber quais exercícios escolher para guiar o nosso aluno. E daqueles exercícios, quais adaptações eu vou fazer ou quais modificações eu vou fazer para melhor adaptar para esse cliente. Corrigir o corpo dele não é uma função nossa, é uma consequência do trabalho do método Pilates. Porque essas curvaturas que se modificaram do corpo dele são necessárias. Se a gente parar para pensar, a nossa coluna, né? Ela é como uma molinha, ela se modifica e ela se adapta conforme o nosso dia a dia. Então, se alguém faz algum trabalho que precisa ficar muito tempo numa posição, essa coluna foi se acomodando, se adaptando, se modificando para o melhor bem-estar daquela pessoa, para as tarefas do dia a dia dela. Então, são modificações necessárias, adaptações necessárias que o nosso corpo faz conforme o nosso hábito de vida, o nosso dia a dia. O Pilates, entrando em nossa vida como um hábito, vem para diminuir, então, essas adaptações e trazer mais equilíbrio para esse corpo. Então, a gente vai trabalhar esse corpo, reequilibrar ele. Se a gente fosse um carro, seria a nossa geometria e balanceamento, né? Para colocar o corpo no lugar. Mas isso é uma consequência do trabalho do método Pilates. À medida que a gente vai trabalhando o Pilates, ganhando mais espaço nas articulações, trabalhando através do crescimento axial, trabalhando através desse encontro da linha média, que divide o nosso corpo em direita e esquerda. A partir do momento que a gente vai dando essa ideia de crescimento para o nosso aluno e consequentemente, vai melhorando a postura dele, vai reequilibrando o corpo dele, ele vai ganhando mais espaço entre os discos, ele vai ganhando mais espaço até para os nossos nervos que passam na coluna, para circulação sanguínea. Então, tudo vai melhorando no corpo do aluno, tá? A maioria das pessoas hoje estão sentadas, trabalhando na frente de um computador,
E isso vai trazendo compressões, né? É a gravidade atuando no nosso corpo o tempo todo, a mesma posição durante horas. Então, o próprio trabalho do Pilates já vai trazendo essas melhorias, certo? A gente só tem que saber avaliar aquele corpo, como ele começou e como ele ficou. Agora, se você quer que o seu cliente veja a evolução dele, bom, aí como eu falei, você pode utilizar o próprio posturógrafo para mostrar isso, tirando foto de frente, de costa e de lado direito e lado esquerdo. Pode ser com o aplicativo que eu falei, que tem os quadradinhos. Pode ser somente com foto. É importante daí cuidar a luminosidade, né? Usar sempre a mesma roupa. Ou se você tem posturógrafo no seu estúdio, no seu trabalho, na sua sala de atendimento, você pode utilizar ele. Outra forma muito legal de fazer essa avaliação é fazendo com que o aluno veja a flexibilidade dele, né? Naturalmente, o Pilates é reconhecido pela flexibilidade, mas não é só a flexibilidade, a gente faz força para ter o corpo mais móvel, né? Para ganhar mobilidade. Né? Não vamos falar em alongamento, vamos falar em mobilidade. Para ganhar mobilidade, a gente faz força, né? Vamos colocar assim para ficar claro. Então, não é só alongamento, tem muito trabalho de força dentro do Pilates. E uma das maneiras para a gente mostrar essa melhora é mostrando esse ganho da amplitude de movimento. Então, a gente pode pedir para que o aluno fique de lado e toque os dedos do pé, né? Alguns alunos não vão conseguir, vão parar no meio do caminho, outros alunos vão chegar quase no dedinho do pé, e ao longo da aula, ao longo do trabalho, ele vai melhorando essa amplitude, porque ele vai ganhando mais mobilidade. Então, a gente pode tirar uma foto lá no começo, na primeira aula, e isso é bem interessante, porque às vezes as pessoas têm vergonha de ficar com menos roupa para fazer a avaliação da postura, e para esse tipo de avaliação não precisa, né? O seu aluno pode estar com a roupa dele, vai avaliar a amplitude de movimento. Então, ele de lado, vai lá tentar tocar os dedos da mão nos dedos do pé, você vai tirar uma fotinho. No final da aula, você pode tirar outra foto que vai ver que já teve uma melhora no final da aula. Claro que é uma melhora momentânea, né? Ao longo da semana, ele seguindo as atividades dele, ele vai voltar a ter o encurtamento. Mas se ele continuar fazendo Pilates, você vai mostrar lá na frente que ele ganhou ao longo das sessões que você repete, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, enfim. Eu gosto muito de a cada 10 sessões para fazer essa avaliação. A cada 10 sessões, geralmente, é quando o aluno tem essa evolução, né? De fazer a aula bem iniciante. Depois de 10 sessões, ele vai estar fazendo exercícios mais intermediários. Depois de 10 sessões, vai estar intermediário para avançado. Então, a cada 10 sessões, é interessante repetir essa foto e mostrar para ele, ou em pé, né? Ou na posição do roll-up, né? A posição final do roll-up, sentado, tentando tocar os dedos da mão nos dedos do pé. São formas, assim, de avaliar o aluno fora dos exercícios, de mostrar para ele a melhora da amplitude de movimento dele. Agora, a força, geralmente os alunos vão perceber e vão notar dentro dos próprios exercícios. Por exemplo, a gente começa no aluno iniciante fazendo front support, que é a posição de prancha, tá? Só que não com os cotovelos, com a mão no chão. Como se fosse fazer os push-ups, né? Como se fosse fazer flexão de cotovelos. E ao longo do processo, esse aluno talvez ficasse poucos segundos naquela posição. E ali, depois de 10 sessões, ele já fica naquela posição e ele caminha com as mãos para ficar em pé. E depois de 10 sessões, ele fica na posição, faz flexões de cotovelo e depois caminha para ficar em pé. Então, é uma progressão do exercício e que mostra para ele o quão forte ele já está. Né? Então, por isso que eu digo, os próprios exercícios já mostram as evoluções do aluno, né? Os próprios exercícios já mostram as forças e as fraquezas do aluno, como dizia a Romana. Por isso que eu avalio dentro dos exercícios, olhando o aluno se movimentar. Bom, então é isso, tá? Essa avaliação de progressão que eu faço com o aluno é esse, mas tem algumas coisas que é importante a gente também estar atento. Se o aluno tem dor, se o aluno tem alguma lesão, e a gente vai combinar com ele um protocolo de aula. A gente vai, por exemplo, o aluno tem dor na lombar, ele tem uma hernia na lombar e ele está com dor na aula. Eu vou evitar exercícios sentados, eu vou evitar exercícios de torção, vou evitar flexões profundas, extensões profundas, os movimentos vão ser mais suaves, fora do ângulo de dor. Né? Então, se ele sente dor a partir de um determinado ponto, eu vou trabalhar um pouquinho antes com ele, tá?
Isso tem que ser um combinado que tem que estar claro, porque muitos alunos, às vezes, têm medo de se movimentar e você vai querer colocar ele em movimento e talvez ele se sinta inseguro, e ok, a gente tem que ser pacientes e ter empatia nesse momento e entender que é uma limitação do aluno. Por outro lado, tem aqueles outros alunos que você diz para trabalhar fora do ângulo da dor e eles fazem o exercício todo sentido dor ou sentido desconforto e quando termina o exercício ele diz, nossa, fiquei sentindo. Não, né? Tem que estar muito claro, muito bem combinado que tem que ser uma troca mútua, que ele vai te informar que ele vai sentir dor, desconforto antes, né? E não vai continuar fazendo exercício com dor. Nem sempre é assim. Às vezes os alunos são teimosos e querem fazer o exercício mesmo sentindo desconforto, mesmo sentindo dor. E aí vem o nosso termômetro. A gente tem que ficar avaliando a temperatura do exercício o tempo inteiro. Se o aluno começou a franzir a testa, trancar a respiração, tá na hora de interromper o exercício. A gente primeiro tenta, né? Respira, relaxa os músculos da face. Se não, interrompe, faz menos repetições, mas esteja atento às expressões faciais do seu aluno. Às vezes o aluno não percebe, não se dá conta, ou se faz de louco mesmo, né? Quer continuar fazendo exercício, mesmo sentindo dor, mesmo sentindo desconforto. Então, esteja atento e esteja preparado para adaptar o exercício. Por isso que é muito importante conhecer o Pilates a fundo, saber todas as adaptações possíveis de cada exercício, para não ficar numa sinuca de bico quando o aluno tem dor na cervical, o aluno tem dor na lombar, tá? Então, esteja preparado para adaptar esse exercício sempre que preciso, certo? E para isso, a gente tem que estudar um método, saber todas as adaptações necessárias e possíveis para cada exercício, tá bom? Então, é isso. A partir desses dados que eu coletei lá na chegada do aluno, que ele me falou, que eu observei como ele se porta, como ele se expressa. A partir do momento que eu conversei com ele, vi quais são as limitações dele, qual o nível de atividade física dele. A partir do momento que eu vejo ele se movimentando nos primeiros exercícios, eu já consigo definir para que linha eu vou ir para minha aula. Eu já consigo ver lá na frente como que eu vou adaptar um exercício ou como eu não vou adaptar um exercício. Então, todas essas informações que eu coleto no início da aula vão ser importantes para a continuidade da aula, para o segmento da aula e até mesmo para as próximas aulas. Tá? A partir dali, eu consigo definir o que a gente vai fazer com esse aluno, como é que vai ser o meu comportamento com ele nas próximas aulas, tá bom? Última dica de como avaliar o aluno nas aulas de Pilates é através de gravação. Para quem dá aula online, eu sempre sugiro dar aula pelo Zoom. Ah, Fran, mas o Zoom é pago. Mais de uma pessoa, o Zoom é pago. Realmente, o Zoom é pago para mais de uma pessoa. Se você tem um aluno da aula individual, o Zoom é uma ótima ferramenta, porque você consegue gravar todas as aulas e baixar para o seu computador. Agora, o Meeting, se eu não me engano, também consegue gravar e consegue colocar mais de uma pessoa sem nenhum custo. Tá? Então, utilize alguma plataforma. O WhatsApp não dá para gravar, por exemplo. O WhatsApp não é uma boa ferramenta para você registrar a aula, porque é uma ótima sugestão de mostrar a evolução do aluno e de avaliar ele é filmar a primeira aula, dali 5 sessões filmar novamente e ir filmando algumas sessões e depois fazer essa comparação, né? Se você trabalha com edição de vídeo, fazer essas edições de vídeo e fazer uma progressão para mostrar para o seu aluno. Seu cliente vai gostar de se ver progredindo. Agora, se você não dá aula online ou não manja muito dessas edições, eu sugiro que você filme do seu celular algumas sequências da aula ou tire foto de alguns exercícios para mostrar para o seu aluno a progressão dele. Então, é uma outra maneira de fazer essa avaliação. Eu gosto mais, porque como eu falei para vocês, eu não utilizo o posturógrafo, eu não boto ele em posição para ver o alongamento, melhora da mobilidade. Eu vejo meus alunos em movimento dentro dos exercícios de Pilates e observo como isso melhorou. Além disso, recebo o feedback dos meus alunos dizendo que hoje eu estava lá lavando a louça e percebi a minha postura e já me corrigi. Hoje eu estava trabalhando no computador e já vi que estava com o abdômen solto, já contraí meu abdômen, né? Essa melhora, essa percepção do corpo que os alunos têm fora da aula de Pilates é que é a cereja do bolo para que ele evolua e ele veja, então, o quanto o Pilates está sendo importante na vida dele. Certo? Gente, então, essas são algumas soluções
de como que eu posso avaliar os meus alunos na aula de Pilates. Então, eu falei aqui para vocês sobre posturógrafo, um aplicativo que a gente pode ter no celular. Eu falei aqui sobre anamnese, uma conversa que você pode preparar algumas perguntas antes e enviar para o seu aluno por e-mail, ou como eu faço antes da aula, na hora da aula, reservo alguns minutos para a gente conversar sobre essas perguntas, fazer a avaliação durante os exercícios, durante os movimentos. Falei sobre a possibilidade de tirar foto em posição em pé, tocando os dedos do pé, ou sentado, tocando os dedos do pé, para mostrar o antes e depois de cada aula ou ao longo de algumas aulas. E falei também sobre filmar o seu aluno em movimento, e essa eu indico até para você mesmo, que é instrutora de Pilates, se filmar para se autocorrigir. Sei que nem todo mundo consegue pagar aulas de Pilates com tanta frequência, mas é importante que pelo menos, ou ao menos, você se filme e se veja executando os exercícios para poder entender onde que você tem que melhorar, tá bom? Mas o ideal é sempre que você tenha algum instrutor de Pilates para te dar aula, além da sua autoprática, porque sempre dá para desafiar um pouquinho mais, sempre dá para ir um pouquinho além, certo? Gente, essas foram as possibilidades de avaliação que eu trouxe para vocês hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição lá nas minhas redes sociais. Feito! Beijo, boa noite, obrigada por quem assistiu até aqui. Tchau, tchau.